Esses dias eu fiz um trabalho na folha de almoço à mão. Não pode, cara. Por quê? Ah, porque se usar o chat GPT, não pode usar a inteligência artificial, não sei o quê. Irmão, fala assim, ó, seguinte, você vai vir aqui defender uma ideia de que cortisol faz mal. Usa chat GPT, usa apresenta, Google. né? Se você pegar e falar pro moleque assim, vai lá, apresenta, faz o trabalho e me apresenta. Não, e defende uma ideia. Defende a ideia. Pronto. O cara fala, eu torço pro São Paulo, O cara vai ser obrigado a estudar. torço pro São Paulo, defende. Me comprova que eu não devo ser corintiano, devo ser São Paulino. E aí você vai argumentar, trazer ideia, pensar. Usa chat GPT, Google, usa o que você quiser. Porque a gente tem que entender, cara, essa parada de inteligência artificial, o pessoal fala assim, vai tirar o emprego. Não vai nada. Não vai. Vai tirar o emprego, que é assim, por exemplo, tudo que for binário, sim ou não, pegar esse copo aqui e pôr ele aqui. Essa profissão acabou. A máquina vai fazer. Sim. O automático. Você anda aqui na linha 4 do metrô de São Paulo, não tem piloto. Sim. O trem anda sozinho. Porque o trem, ele não tem que tomar uma decisão, tipo, vou pra faixa da esquerda, É assim, ele tem que andar, parar numa estação, abrir a porta, fechar, andar. Cara, é binário. E a máquina sempre vai fazer o binário melhor que a gente. Sem dúvidas. É igual uma calculadora. Se eu falar pra você 322 vezes 428, você vai me dar essa resposta daqui 1 hora. Você vai botar, pegar um papel. A calculadora faz isso num milésimo de segundo. Por quê? A matemática é exata. Não tem como a gente ganhar de um cálculo de uma máquina. Sim. Não tem como. O que a gente sabe fazer que a máquina não sabe? Esses dias eu falei uma que foi até um vídeo bem falado. Por exemplo, a inteligência artificial não entende ironia. Né? Se eu falo assim, traz uma foto de uma pessoa bonita. Tá ligado? Se eu falo isso pra você, você fala, mano, tá zoando, né? A máquina vai trazer a Gisele Bündchen. Tipo, ela não entende que eu tô zoando, que eu tô ironizando. Então, isso é humano. Isso é humano. Isso não vai ter como... Criar... E outra, a máquina, ela faz o que ela aprende. Isso mesmo. A capacidade dela é limitada, ela não consegue fazer o que ela nunca fez. Ela só vai fazer aquilo... Por exemplo, se você chega para a inteligência artificial e fala assim, existe vida após a morte? Ela não tem como dar essa resposta. Por quê? Porque o humano que programa ela não tem essa resposta. Não tem resposta, exatamente. Acabou. Então, se você faz uma pergunta assim, qual é o melhor time para torcer? Qual é a melhor religião para ter? Qual é a melhor música? Não tem como. Porque o ser humano não consegue ter essa... Para cada um é um. A máquina nunca vai ter essa resposta. Nunca, nunca, nunca. Porque o ser humano não tem. Agora, as respostas que o ser humano tem, ela faz uma varredura, cria um padrão de resposta e te dá. Facinho. Aí o professor querer cortar isso. Esses dias uma professora de história me chamou no inbox e falou assim, pô, eu vejo você falando dos exemplos, mas com a neurociência é mais fácil, né? Porque é o comportamento do dia a dia, você fala do vício, você fala do medo, você fala... Eu falei assim, não é mais fácil. É que eu desenvolvi um método de ensinar. Eu falei, vamos lá, do que você dá aula? Ela falou, dou aula de história. Falei, o que você tem? Para ela não falar que eu vou criar por ela. Eu falei, você me dá as informações. O que você dá aula? De história. O que você está dando aula agora? Tipo, qual que é o tema de história que você está dando para tua turma hoje? Ela falou, Revolução Francesa. Eu gosto muito de história. Eu gosto muito de ler, acompanho canais e leio. Assim, meu segundo amor é a história. E a filosofia. Estão muito juntas ali. Porque história e filosofia faz a gente entender muita coisa que acontece, né? Aí ela falou Revolução Francesa. O que aconteceu na Revolução Francesa? Quando começaram a matar quem era contra a Revolução, os nobres e aquela coisa toda, a galera rica morria na guilhotina. Porque é uma morte que é mais rápida, menos dolorosa. Então, o cara que era barão, que era não sei o quê, até na hora de morrer, ele tinha uma vantagem por ser nobre. Morria na guilhotina. O pobre morria enforcado. Falei pra ela, chega na sala de um monte de adolescente e pergunta assim, o que é melhor, mais fácil pra morrer? Enforcado ou na guilhotina? Vai tomar uma água e deixa o pau torar.
Deixa a molecada discutir, debater. Ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado, eu dou aula há tantos anos, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Porque quando você mexe com essa coisa de morrer, Sim. morte, droga, maconha, pro adolescente, Molecada tá sexo, doida, né, meu? eles endoidam. Eu, quando eu vou dar uma aula de neurônio, explicar o que é um neurônio, a aula não é de neurônio, a aula é de maconha. Hoje nós vamos falar de maconha. Meu, vira um Pronto, fervo. já era. Um é a favor, um é contra, e eu deixo discutir. Aí eu falo assim, gostei da discussão, vamos fechar os pontos agora? Aí eu venho com o conteúdo técnico. Irmão, é 40 adolescentes sem mexer no celular, prestando atenção em você falar por 1 hora. Exatamente. De você ter que avisar que acabou a aula. Gente, acabou. Que é difícil, né, cara? É muito. Molecada, eu fico imaginando que deve ser um terror dar aula pra molecada. É assim, ó. Sem medo de errar o que eu vou falar, é o pior público para você dar aula. Imagino, deve ser mesmo. De longe. É tipo o primeiro com 50 pontos, o segundo com 15 pontos. É muito difícil. É o pior público. Por quê? Porque o adolescente, ele te peita. E quando você fala para fazer uma coisa, ele fala assim, por que eu tenho que fazer isso? Ele vai contra a tua autoridade. E aqui não estou falando que é ruim, tá? Uhum. Eu estou dizendo da dificuldade que tem para você dar aula. Só que quando você engaja o adolescente, não há público melhor para você dar aula. Nenhum público adulto, nenhum público até infantil é tão engajado. Partidos políticos sabem disso. Quando você vê manifestação, ideal, quem tá lá na frente tomando borrachada da tropa de choque? Não é velho. Não é cara da nossa... Pode olhar. É adolescente. Porque, irmão, a hora que ele acredita num ideal, e vai. ele regaça. Então, essa impulsividade, ela pode ser ruim ou ela pode ser boa.